Você provavelmente já se perguntou como que a parurese começou, como que essa dificuldade começou, qual que foi o exato momento da minha vida em que meu corpo aprendeu a ter medo de fazer xixi em meio de pessoas, qual que foi o evento que desencadeou esse bloqueio que hoje parece tão incontrolável, né? E a resposta para essa pergunta ela é fundamental, porque entender como tudo começou é o primeiro passo para você poder mapear a via traumática que precisa ser revertida, tá? Eu sou o Matheus, eu sou hipnoterapeuta clínico, eu tenho formação em neurociência, neurolinguística, e hoje eu sou o único especialista da América Latina em parurese, sou autor de estudo científico na área de parurese, além de ser autor do primeiro livro nacional de parurese. E hoje eu vou te mostrar os bastidores da origem do problema na minha observação clínica diária, tá? Então, depois de analisar dezenas de histórias, eu percebi um padrão muito claro. Quase sempre existe a figura de um terceiro na origem da parurese. O início costuma envolver a presença, a influência, a pressa ou a interferência direta de outra pessoa. Às vezes essa interferência aparece de forma muito explícita, violenta. Eu lembro de um paciente que quando ele era bem pequenininho, ele foi empurrado com força por um colega enquanto ele estava tentando fazer xixi no intervalo da escola. Ele caiu com as calças abaixadas, ele estava na maior vulnerabilidade ali, fisiológica, relaxado, tranquilo, de repente foi invadido e humilhado. O corpo dele não aprendeu apenas a ter medo daquele colega, o corpo dele aprendeu uma regra neurobiológica, estar com as calças abertas, relaxando para fazer xixi, na presença de outras pessoas por perto, é um risco de ataque. No dia seguinte ele falou que ele já estava, no outro dia, olhando assim para trás, enquanto estava tentando fazer xixi, sem querer, para tentar prever algo. Outras vezes o gatilho aparece de forma muito mais silenciosa, discreta. Um jovem está numa festa, talvez tenha bebido um pouco, entra no banheiro para urinar, demora alguns segundos a mais do que o normal, o homem do lado, de uma forma pejorativa, faz um comentário, perguntando por que ele não conseguiu, por que ele está demorando, e para alguém de fora isso poderia parecer uma cena bem banal, é um comentário de um bêbado, nada mais. Só que por dentro dessa pessoa, naquele contexto, naquele exato segundo, a amígdala cerebral daquele jovem marca a experiência com fogo. O corpo aprende uma lição perigosa. Cara, se houver alguém por perto e essa pessoa notar uma diferença minha demora, eu vou ser exposto, vou ser humilhado, aqui na minha intimidade. Tem também casos onde a ameaça ela é introjetada sem que haja nenhuma humilhação direta no banheiro. Eu tive um paciente que a mãe dele, quando ele se mudou de escola para um bairro mais perigoso, falou para ele repetidas vezes que o banheiro da escola era um lugar perigoso, terrível, que ia ter droga, o pessoal ia bater nele, ia ter violência física, que ele devia evitar a todo custo. E a mensagem de perigo foi absorvida com tanta força por aquela criança que o corpo passou anos sem conseguir usar aquele banheiro. A ameaça não foi vivida, foi herdada, e o corpo respondeu travando. Tem um padrão muito comum que envolve a figura de autoridade. Um pai muito rígido, apressado, numa beira de estrada durante uma viagem, pressionando o filho pequeno para que ele consiga fazer xixi rápido, porque senão vão atrasar a viagem, precisa voltar para o carro, tem pressa, tem os carros passando, tem uma sensação de que não pode demorar, de que não pode falhar, porque se demorar vai irritar os pais. Então o corpo da criança se tensiona, a urina não sai, o pai se irrita e o cérebro da criança codifica a pior equação possível para a parurese, que urinar é uma prova de desempenho, a minha demora pode causar raiva no outro, a culpa pelo atraso é toda minha, Esses são exemplos reais de como tudo começa. E o que eles têm em comum é que, em todos os casos, há uma experiência emocionalmente intensa que encontra o indivíduo, geralmente uma criança, um adolescente, sem os recursos emocionais necessários para se defender ou processar aquilo. Nesse livro aqui que eu escrevi sobre a parurese, eu exploro com profundidade a mecânica desses gatilhos traumáticos. E aqui está a coisa mais importante que você precisa entender. Para o cérebro, o trauma não depende do tamanho do evento, depende da forma com que ele foi codificado internamente, da potência que isso chegou para você. Um comentário de 5 segundos pode ser tão traumatizante quanto o empurrão físico, se ele atingir o alvo certo no momento de maior vulnerabilidade, Então o teu cérebro não quer te castigar com a parurese, ele está tentando te proteger. Ele registrou, cara, isso aqui importou, isso aqui doeu, quando a pessoa estava junto comigo não foi legal, isso aqui foi perigoso, então eu vou travar o teu corpo todas as vezes que alguém estiver por perto, assim você está protegido, para garantir que você não passe por isso de novo. Então a parurese é uma memória de advertência que virou um reflexo físico. Agora preste muita atenção nesse ponto.
né? Porque ele muda a forma com que muitos pacientes olham para a própria história. Nem sempre o evento mais recente da tua vida, aquele que você acha que causou a parurese, é a verdadeira origem, né? Muitas vezes o que acontece é que um evento recente apenas reacende uma via traumática que já existe, muito mais antiga, né? Você pode ter tido aquela experiência de pressa com teu pai aos 6 anos de idade, né, e o teu corpo lidou com isso de forma razoável, só que com 18 anos, no meio da faculdade, alguma coisa aconteceu, né, e aí, a partir daquele momento, aquilo vira um gatilho de um problema que já existia predisposto em você, entende? Então, sei lá, alguém bateu na porta, e a batida na porta ali religa um sistema de alarme que foi instalado aos teus 6 anos de idade, né? Então, um gatilho recente apenas confirmou a teoria do trauma antigo. Então, quando a gente vai tratar a parurese, né, a gente não vai ficar lutando só contra o sintoma de hoje. A gente não pode só tentar relaxar no beiro do shopping, ou enfim, focar em coisas bem precisas, digamos assim, bem destinadas, né? A gente vai usando técnicas incríveis de hipnoterapia PNL para acessar as vias traumáticas originais, encontrar os padrões de identidade, de crença, onde o alarme foi instalado pela primeira vez e ensinar o teu sistema nervoso que aquela regra de proteção já está vencida, que o perigo ficou no passado, né? E não importa se você está em outro país, Estados Unidos, Alemanha, França, Itália, em qualquer lugar do mundo, você pode fazer o tratamento 100% online na tua língua nativa, né? Inclusive no Brasil ele é 100% online. Se você quer entender melhor como que esses gatilhos funcionam na prática, como que é possível identificar a origem real do teu problema, você pode conferir aqui no meu canal do YouTube vários relatos de pacientes sobre o tratamento. Você vê pessoas de vários países, né, compartilhando os seus relatos, as suas histórias de como que elas conseguiram, através do meu tratamento, da minha metodologia, resolver completamente a parurese, né, ou pelo menos voltar a ter uma qualidade significativamente melhor de vida. Então, se você quer entender mais sobre isso, sobre como que esses processos acontecem, esse livro aqui com certeza é maravilhoso para você começar a entender de fato o que é a parurese e ver que a parurese não tem nada a ver com uma simples fobia social, com timidez, ou sei lá, é só respirar e relaxar. Esse livro vai te ajudar a entender por que você não precisa nem perder tempo com um terapeuta convencional, com um psicólogo tradicional, que atua só no teu campo consciente, né? Uma quantidade ínfima de pacientes consegue algum tipo de melhora com a terapia convencional. Mas o detalhe da parurese está no nível muito mais profundo, que é muito mais o caso de terapias profundas como hipnose clínica e EMDR, né? Inclusive a Associação Internacional de Parurese, né, indica o uso do EMDR, inclusive justamente por conta disso. Ela está no nível muito mais profundo de condicionamento cerebral. Então, se você quer entender exatamente como isso funciona, como que o meu tratamento funciona, tem vários vídeos no meu canal aqui explicando sobre isso, tá? Mas só reiterando, pessoal, a hipnose clínica, ela não tem nada a ver com mágica, espiritualidade, religião. A hipnose clínica é uma terapia com fundamentação científica, ela não depende nem de você acreditar. Ela está hoje, ela é reconhecida pelo Conselho Federal da Medicina, pelo Conselho Federal da Psicologia, ela é indicada pela Organização Mundial da Saúde, né? Então é uma terapia maravilhosa, né? E que unida à PNL, né, a gente consegue trabalhar em todos os campos necessários de identidade, de crenças, de comportamentos, de pensamentos e conseguir voltar, né, te ajudar a ter uma vida normal de novo em muito pouco tempo, né, em menos de 4 ou 5 sessões, né, normalmente. Então, pessoal, aqui embaixo vai estar todos os meus contatos, WhatsApp, Instagram, para você poder marcar uma consulta comigo, marcar o início do teu tratamento, né? E se você quer, antes de tudo, ver o conteúdo desse livro aqui, também o link para comprar o livro está na descrição, né? Você pode também me chamar no WhatsApp e comprar. O livro, para quem está no Brasil, é a versão física, né? É essa que está aqui nas minhas mãos, R$ 79,90. E se você está em outro país, esse livro já está traduzido em inglês, em espanhol, em italiano, em francês e alemão, né? Então você pode adquirir a versão e-book, tá, pessoal? Qualquer outra dúvida que tenha ficado, é só colocar aqui embaixo, mandar uma mensagem no WhatsApp, me siga no Instagram, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal. No meu canal tem 1 milhão de vídeos falando sobre parurese, todos os detalhes que vocês precisam saber, né? Então não perca teu tempo, já marca uma consulta, venha conhecer como que eu posso te ajudar a se libertar disso, assim como eu também convivi com mais de 5 anos da minha vida com essa droga chamada parurese e eu consegui me libertar 100%. Eu ajudo centenas de pessoas a fazerem o mesmo. Então um grande abraço, pessoal, e até a próxima.